gente se pergunta o que explica o diagnóstico de demência em pessoas cada vez mais jovens e quais são os sinais de alerta, qual é a diferença entre estar esquecido, para a gente diferenciar o começo de uma demência. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a psiquiatra, a doutora Natália Gurgel. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, viu? E a gente também recebe aqui a Ana Carolina. Obrigada, Ana, também pela sua contribuição. Gente, a mãe dela foi diagnosticada com demência quando tinha o quê? 58? Não, 66. Tá, fala com a gente no microfone, perdão. Desculpa. Com 66 anos foi quando saiu o veredito mesmo, mas eu identifiquei com 58, ela começou com esquecimento, e aí todo mundo achava que era batela. Nada, isso é normal, é muita coisa na cabeça. E aí quando eu fui fazer realmente, levar ela numa especialista, porque era muito caro, né? O exame é muito caro, é muito difícil também. Foi diagnosticado, sim, com 66. Mas olha aí, doutora, aos 58 anos começaram a aparecer ali, foi o momento em que tudo começou. E a gente vê a idade do Pedro Manso, que tem 51 anos. A gente está falando de pessoas novas. O que explica, né, esse diagnóstico de demência em pessoas cada vez mais cedo aparecendo isso? Então, na verdade, o quadro demencial, ele é um quadro de origem genética, né? Então, esse quadro, ele é um quadro de demência precoce, porque é antes dos 65 anos de idade, mas a origem é genética. Então, quem tem a predisposição pode vir apresentar, e aí não tem um período específico, isso vai muito de indivíduo para indivíduo. Mas, então, quem tem essa predisposição, esses sinais estão aparecendo mais cedo? Não tem nenhuma evidência que isso esteja aparecendo mais cedo, não. Eu acho que é uma questão... Inclusive, o que me chama a atenção no caso do humorista é que ele associa isso à Covid, né? E teve uma questão que é a névoa cerebral pós-Covid, que é um quadro cognitivo que é caracterizado pela perda de memória, por uma alteração cognitiva. E aí eu me pergunto se, de repente, ele não pode estar se referindo a isso quando ele associa isso à pós-infecção do Covid. Agora, no caso dele, tem relação, então, com a mãe, que a mãe dele, ele relatou isso, que a mãe sofreu também com Alzheimer. A mãe tem Alzheimer, entendi. Então, vem essa carga genética? Então, tem a questão genética, carga genética. E aí, na investigação, a gente sempre pergunta se o paciente ele tem um familiar com alguma doença de Alzheimer. A demência de Alzheimer é a mais comum. Então, a gente vai fazendo esse diagnóstico. Aí tem os exames clínicos, geralmente esse idoso começa a apresentar, ou não idoso, no caso dele não é idoso ainda, né? Começa a apresentar alterações de memória, começa às vezes a apresentar alterações comportamentais. E com isso, muitas vezes um familiar acaba observando, né? Porque o próprio paciente ele acaba não tendo essa crítica, essa consciência, muitas vezes, de que ele está perdendo a memória. Então, alguém que está de fora observa, leva esse paciente numa avaliação de um especialista. Existem alguns exames, alguns testes de rastreios, exames de imagem que podem ser realizados e, através disso, a gente consegue fechar esse diagnóstico, iniciar o tratamento, e a evolução do quadro ele depende muito dessa avaliação e desse tratamento o mais rápido possível. E quando que a gente fica preocupado, hein? Que a gente está naquele esquecimento, é tanta coisa acontecendo ou não? É um sinal de alerta igual a Ana Carolina observou na mãe dela? Então, quando isso começa a trazer muitos prejuízos para o dia a dia da pessoa. Então, assim, situações que ela está habituada, por exemplo, ela começa a esquecer com muita frequência, ela começa, por exemplo, a tomar medicação, ela tem um horário específico para tomar a medicação, ela começa a esquecer se ela tomou a medicação ou não. Pessoas que às vezes colocam, aqui a gente está, né, com a panela no fogão, coloca a panela no fogão e esquece a panela e às vezes tem um acidente doméstico. Então, esse tipo de coisa, quando começa a acontecer, já é uma característica de um quadro mais grave e precisa ser investigado, porque realmente pode ser o início de um quadro demencial. Ana Carolina, quais foram os sintomas que você identificou de imediato na sua mãe, os comportamentos dela? Então, mamãe sempre foi muito ativa, né? Então, ela fazia tudo sozinha. Ia na Glória fazer compra, andava de ônibus, sempre sozinha. E aí ela começou, por 2 vezes eu tinha saído com ela, ia ela, onde eu tô? Ela esquecia, tinha lapsos, né? Que é o que eles chamam de lapsos de memória. Só que aquilo começou a se tornar com muita frequência. Ela começou a se perder na rua, só que eu sou muito conhecida e sempre tem um anjo, né? E, Carol, ó, sua mãe tá perdida aqui na Glória. Carol, ó, mamãe já acharam ela aqui no centro de Vitória, uma vez me ligaram, eu fiquei doida.
começou a se tornar com muita frequência. E lá em casa nós somos em 3, é eu, meu irmão e minha irmã. Quando eu comecei a falar que eu achava que ela estava com Alzheimer, todo mundo ficou assim, não, impossível, nada, isso é coisa, é muita preocupação, muita coisa na cabeça. Tinha histórico na família? Aí é que eu ia chegar nesse ponto. Não existe nenhum histórico familiar. Muito pelo contrário, entendeu? E mamãe sempre gostou muito de ler, apesar dela ser analfabeta, ela não sabe escrever, mas ela sempre gostou muito de ler, ela tem muitos livros. Ela sempre lia, todo dia ela estava com o livro na mão e todo mundo falava assim, não, é impossível. E um dos principais exercícios é a leitura, né, doutora? Sim. Então, e é possível sim, né? Para mim, não foi surpresa quando foi diagnosticado veramente ali com um médico, mas para muita gente, até hoje, tem gente que olha para a mamãe e fala assim, eu não acredito que sua mãe ficou assim. O que explica, doutora? Olha só, então, pelo que a Ana Carolina está aqui relatando, a mãe fazia todos os exercícios, digamos assim, de prevenção que os especialistas indicam, né? Sua mãe também gostava de música? Ela ama música. Aí, tá vendo, doutora? A gente vai aprendendo que não fala Espírito Santo, né? Sim, e ela está citando a fase de negação, né? Que é justamente quando a família tem essa dificuldade ali de aceitar o diagnóstico, né? É muito difícil para os filhos, né? Lidar com o diagnóstico de um quadro demencial, dá muito medo, né? Então, você está retratando isso, né? Que é muito comum no nosso dia a dia. Então, é comum, mas as pessoas parecem que têm medo, né? Eu tenho medo de... Gente, eu fico me cobrando o tempo inteiro, doutora, porque eu fico assim... Eu não esqueço nada, eu fico me cobrando o tempo inteiro, é igual um robozinho, meu cérebro. Porque se eu esquecer aquele copo Fala ali... bem pertinho do microfone, Ana. Se eu esquecer aquele copo ali, eu já fico assim, ai meu Deus do céu, será que eu tô com Alzheimer? Porque essa cobrança se torna interior. Uma vez que eu cuido da mamãe, aí qualquer coisinha eu fico com aquele medo de esquecer isso, esquecer aquilo. Você acaba se cobrando internamente e é muito ruim, tá? Eu morro de medo. Como que a Ana Carolina, assim como outras pessoas também estão acompanhando o programa, que tem esse histórico na família, podem trabalhar de forma preventiva? Tem algo ainda mais específico, doutora? Na verdade, assim, é cuidar da saúde mental de uma forma geral, né? Ter uma dieta balanceada, atividade física regular. Tem uma questão, assim, de consumo, por exemplo, de azeite de oliva extra virgem, ômega 3, tem várias questões que podem contribuir, mas, assim, realmente é estar atento, é observar, né, fazer essa autoavaliação, identificar se você realmente está tendo algum quadro inicial e procurar ajuda, porque realmente, se a pessoa tem a predisposição e ela vier a desenvolver, como eu disse, quanto antes melhor ela identificar, ela vai tratar isso, vai ter um melhor prognóstico. Então, acho que, né, ela a partir daí. Ela consegue tardar quando faz esse diagnóstico mais cedo? Muitas vezes, sim. Com um tratamento adequado, com as medicações hoje que existem disponíveis, né, e que cada vez mais estão sendo melhoradas, é possível, sim, retardar esse desenvolvimento da doença. E Pedro Manso não é o único famoso diagnosticado com demência, até porque são vários tipos, tá, gente? Alzheimer é um deles, é o principal, como a doutora disse, é o que mais acomete, né? Um dos mais brilhantes atores de Hollywood, o Bruce Willis, está cada vez mais debilitado por causa da demência. Segundo o astro, né? Segundo a família do astro, em 2022 ele teve o diagnóstico e a evolução da doença tem sido rápida. Há pouco tempo também veio a público a notícia de que o jornalista Maurício Kubrusli também foi diagnosticado com demência. A doença dele, gente, é a mesma do ator Bruce Willis e atinge as regiões frontal e temporal do cérebro. Acontece uma perda progressiva das funções cerebrais. E é muito importante a gente trazer esses casos à tona para chamar a sua atenção, observar, né, se está acontecendo isso com algum familiar ou até mesmo com você. Agora, a pessoa que está passando por isso, geralmente, ela tem essa negação, né? Tem essa negação e uma dificuldade mesmo, né, de identificar. Então, é importante. Eu tenho um caso assim que me marcou muito de um idoso que estava fora do país e ele estava com esse quadro inicial de demência frontotemporal e ele ficou desinibido. E aí ele chegou a assediar uma pessoa, né, uma moça, e ele foi preso. Ele ficou preso quase um mês por conta desse episódio. Então, assim, até o juiz lá entender que ele estava num quadro demencial, ele ficou
né, cerca ali de 1 mês. Então, é uma situação que ele não tinha essa crítica, ele não tinha o entendimento, não sabia que estava doente, só quando voltou para o Brasil que pôde realmente iniciar o tratamento. Então, a pessoa realmente ela não tem essa crítica, é uma situação bem delicada. Tá, olha só, tem aqui o comentário de William. Ele diz que tem 35 anos, doutora. Ele falou que esquece muitas coisas. Às vezes está no trabalho, as pessoas acabam de falar uma coisa com ele e aí 3 minutos depois já esqueceu no meio do caminho. Custa a lembrar novamente. Ele quer saber se isso é normal ou se pode ser aí o início de uma demência. É pouco provável com essa idade. É provável que isso, de repente, tenha uma associação, às vezes, com um quadro de ansiedade, que provoca muito esquecimento, provoca alterações cognitivas, ou alguma questão, às vezes, de uma desorganização, um sono de má qualidade, que, às vezes, também faz com que a pessoa, durante o dia, tenha ali algum esquecimento, fique mais desatenta. Então, é possível que tenha outra causa. Acredito que não tenha relação com a demência pela idade e por essas características aí que ele descreveu. Tem mais um comentário aqui interessante da Lindaura. Ela diz: coitado, meu Deus, eu tive Covid, hoje eu tenho muito esquecimento. Tem a ver com Covid? Ela também faz esse relato. E aí, Diego Simão está aqui também no meu ponto, né? Nosso diretor de imagem que está hoje aqui com a gente. Ele também percebeu essa associação pós-Covid. Existe mesmo essa relação, doutora? Existe. É a névoa pós-Covid, que foi muito descrita, inclusive, na literatura, né, nos estudos que saíram após a pandemia, e ela é ocasionada por esse processo inflamatório que envolve o sistema nervoso central. Então, é queixa cognitiva, de esquecimento, lapsos de memória, tudo isso faz parte desse quadro de névoa e é muito comum, e é importante tratar, né, caso aconteça, para que se restabeleça, né? Porque é muito ruim estar esquecendo as coisas o tempo todo e gera um desconforto, né? Eu que o diga. Obrigada, doutora, pela sua querida, participação. eu que agradeço. Eu confesso que pós-Covid eu também estou sofrendo muito com isso, viu? Obrigada, Ana Carolina. Obrigada, Roberta, viu? mais uma vez. Boa tarde a todos. Leva um abraço nosso para sua mãe, tá joia? Pode, ela está assistindo a gente. Como é que é o nome dela? Dona Lucia. Dona Lucia, ó, um beijo especial para a senhora.